Hoje eu vou relatar para vocês a minha primeira experiência mística, a experiência que me tirou de um completo cético e ateu para uma pessoa mais espiritualizada e aberta ao místico, aberto ao invisível. Se você gosta deste assunto, já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal, porque hoje você vai entender as 3 principais lições que eu aprendi ao sair desse espaço de completa descrença para um espaço de crença e de libertação. Professor Gabriel Menezes falando mais uma vez aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. E gratidão a todos que carinhosamente sempre estão comentando nos meus vídeos, curtindo, compartilhando o conteúdo. Eu gostaria de poder falar o nome de cada uma dessas pessoas, mas eu tenho medo de ser injusto com alguma delas. Mas num vídeo vindouro irei me declarar e falar o nome de cada um desses anjos que vem me apoiando aqui neste trabalho. Não só comentando, curtindo, se inscrevendo, mas também compartilhando. E hoje eu vou contar a minha primeira experiência mística com a meditação, que foi uma experiência que transformou por completo a minha vida. Essa experiência, ela foi a experiência mais intensa da minha vida, eu não vou mentir para vocês. Nessa época, eu era um completo ateu, a palavra é essa. Eu era extremamente cético, extremamente racional. Eu, como um engenheiro frustrado de formação, eu sempre tive uma visão, uma mentalidade muito pragmática, muito lógica, muito racional, pautada em números, em evidências, em fatos, em ciência. Só que eu estava vivendo um processo ali já há algum tempo de bastante aprofundamento na meditação, porque ela me ajudou a me curar da depressão, da ansiedade, da síndrome de pânico, do burnout. Eu que trabalhava naquela época no mundo corporativo, estava vivendo momentos de muito estresse, de muita ansiedade, de muita cobrança, e acabei tendo um episódio de burnout que depois se desdobrou em sintomas de síndrome de pânico e também desencadeou ali numa depressão que eu sinto, tá? Por experiência pessoal, foi muito mais potencializado por conta das medicinas, né? Eu não vou falar o nome aqui, mas dos remédios que eu tomava para poder controlar a síndrome de pânico. E remédios TARJAPRETA, tarjitas pretitas. Eu só estou aqui tendo bastante cuidado de falar esses nomes, porque vocês sabem, existem aí uma censura bem oculta sobre esses temas. Então, bom, independente dessa questão polêmica, a verdade é que eu estava tomando esses remédios tarjitas pretitas para poder ter condições de trabalhar, para poder superar a síndrome de pânico, mas eles estavam me ajudando mais a desenvolver uma depressão, uma falta de vontade de viver, vendo tudo cinza. E aí, eu encontrei um excelente profissional naquela época, uma psicóloga, que até hoje eu tenho ela guardada num lugar muito especial no meu coração, porque há 10 anos atrás ela já trabalhava com a meditação e ela me indicou a meditação. E a meditação começou a transformar a minha vida. Então, eu estava praticando a meditação focado apenas nos benefícios científicos, práticos do mindfulness, nos impactos na redução do estresse, no gerenciamento das emoções, na integração dessas emoções e, acima de tudo, no entendimento da mecânica e da formação dos meus processos mentais, emocionais. E eu estava verdadeiramente apaixonado
por tudo isso. E aí, mais ou menos nessa mesma época, como um bom escorpiano que sou, gosto de mergulhar profundamente em tudo que faço, eu conheci o trabalho de um médico chamado Dr. Joe Dispenza e comecei a fazer vários cursos dele e várias imersões dele e comecei a fazer todas as meditações dele. E ele me influenciou positivamente a começar a meditar todo dia às 4 horas da manhã. E se eu acordasse antes, tipo 3 horas da manhã, também eu poderia levantar e meditar. E se eu quisesse voltar a dormir, eu podia voltar a dormir. Mas geralmente eu continuava acordado, ia correr, ia fazer minhas coisas. Então, quando eu acordava 3 horas da manhã, eu ia, continuava ali, ficava meditando. E começou a virar uma rotina. Eu comecei a acordar sozinho 3 horas da manhã. E eu vou trazer esse tema depois num vídeo vindouro sobre essa coisa de acordar 3 horas da manhã, porque tem um poder muito grande em meditar às 3 horas da manhã, mas eu vou trazer isso mais para frente. Um poder muito grande no desenvolvimento das nossas experiências místicas e mediúnicas, né? Existe esse horário mágico das 3 horas da manhã que pouco se fala na internet e inclusive fica aí esse insight de um conteúdo que eu vou trazer para o próximo vídeo sobre isso. Então, eu acordei durante quase um mês, 3 horas da manhã, para meditar. E eram meditações bem longas e profundas, de total silêncio. Eram assim, algumas meditações tinham músicas, frequências sonoras e a própria guiança do Dr. Dispenza, mas eram meditações de expansão da consciência, eram meditações mindfulness, para mergulhar no que ele chama de campo quântico. E aí comecei a fazer as meditações dele. E aí teve um dia que eu estava lá meditando e já estava causando grandes impactos e benefícios para mim, muito positivos essas meditações. Eu estava me sentindo assim super bem, mais calmo, mais relaxado. Assim, estava me sentindo incrivelmente bem. O bem-estar foi o primeiro impacto para mim, assim, muito positivo. Mas teve um dia que eu estava meditando e essa foi ali o prenúncio da experiência mística que eu iria viver com a meditação. E aqui eu estou falando de meditação de atenção plena, de mindfulness. Eu não estou falando de técnicas de breathworks que geralmente impulsionam essas experiências de maneira mais intensa. Eu não estou falando também de medicinas, né? Como tem lá as medicinas da floresta, como a ayahuasca, Santo Daime e tantas outras. Eu não estou falando disso, estou falando de meditação com o meu próprio corpo, mente e espírito ali no momento presente, ouvindo ali áudios guiados, utilizando sim frequências sonoras específicas, como eu utilizo nas minhas meditações, mas só isso. E aí eu estava lá meditando, eu comecei a ver uma luz rosa, púrpura, violeta, não sei descrever, dançando assim na minha frente. Essa foi a minha primeira experiência mística. Lembrando, eu era cético, ateu, não acreditava em nada de energia, de invisível, de espírito, de Deus, de nada disso. Então eu estava ali meditando no meu cantinho da meditação, 3 horas da manhã, e nesse primeiro dia eu comecei a ver essa luz rosa e eu pensei, isso é coisa da minha cabeça, não é nada demais. Foi curioso porque ela era muito vívida, muito real. Ela acontecia nesse espaço escuro atrás dos meus olhos. Ela ficava dançando, se movimentando. Eu não pensava nela, eu não tinha nenhuma expectativa de encontrá-la, eu não tinha nenhuma expectativa de ter uma experiência mística. E eu comecei a ver essa luz. Aí eu pensei, isso é coisa da minha cabeça. E se é coisa da minha cabeça, amanhã, quando eu voltar a meditar no mesmo horário, é só eu imaginar ela, ela vai aparecer de novo. Aí no segundo dia, depois dessa experiência, eu fui sentar no mesmo horário, a mesma meditação e comecei, vou imaginar aquela luz e ela vai aparecer porque é coisa da minha cabeça, eu que criei. E cadê a luz? Nada da luz aparecer. Por mais que eu tentasse imaginar, ela não aparecia com aquela vivacidade, com aquela cor. Não aparecia nada, absolutamente nada. E aí eu aprendi uma das minhas primeiras lições com essa experiência mística, e essa é a primeira lição, a questão da expectativa. Quando você gera
uma expectativa de viver uma determinada experiência, você empurra aquela experiência para bem longe de você. Você empurra aquela experiência para longe. Se você senta para meditar e fala, eu vou me conectar com o meu mentor espiritual, eu vou acessar estados elevados de consciência, eu vou ver aquela luz, eu vou visitar não sei o quê, eu vou lá numa colônia espiritual. Geralmente, a experiência se afasta de você. A expectativa é a mãe da frustração. E a meditação e essa experiência mística, essa foi a primeira lição que eu aprendi. Tiveram 2 lições depois disso, eu vou te contar já. Aí no terceiro dia, eu já desapegado daquilo, falei assim, que seja, agora eu vou continuar meditando com a mesma atitude mental que eu sempre medito, que é apenas ficar no momento presente. Eu vou meditar apenas para me conectar com o momento presente, como o Dr. Joe Dispenza fala de uma maneira meio místico-científica, o tal do campo quântico. E aí eu falei, só isso. É nada mais do que isso que eu preciso, só ficar em paz no momento presente, isso já me faz um grande bem. Aí no terceiro dia eu voltei a meditar. E eu estava lá de olhos fechados, sem expectativa nenhuma, absolutamente nenhuma expectativa. Lembra da primeira lição que eu aprendi? O perigo da expectativa e como a expectativa afasta a experiência da gente. Dessa vez eu fui sem nenhuma expectativa. E aí eu tô lá, meditando. Daqui a pouquinho quem aparece? Ela mesma. A luz rosa, púrpura, brilhante, dançando na minha frente. E aí eu descobri a segunda lição. O poder do agora para acessar experiências místicas de expansão da consciência. Existe um livro do Eckhart Tolle que fala, o poder do agora, e ele explica de uma maneira assim, de uma grande maestria e até muito, digamos, filosófica e poética a questão do poder do agora. Recomendo essa leitura para quem ainda não leu esse livro. E ele fala de como o momento presente tem esse poder de nos conectar com experiências profundas, com a destituição, com a quebra desse conceito de eu, de ego. Uma vez que o nosso ego, o nosso eu se parte, que ele se fragmenta, que ele vira poeira no meio desse vasto, infinito espaço do momento presente, as experiências místicas, as experiências mais lindas começam a acontecer. Essa foi a segunda lição que eu aprendi, o poder do agora. A primeira lição, recapitulando, foi o perigo da expectativa. Quando a gente gera expectativa que vai viver, que vai voar, que vai sentir, que vai ver luz, que vai conectar com guia, com isso, com aquilo, a gente afasta a experiência. A segunda lição foi o poder do agora. Como o poder do agora, sem a expectativa, com a completa dissolução do ego, a gente se conecta profundamente com essas experiências místicas, mesmo mediúnicas. E ali eu tava. Aí a luz começou. Esse foi o terceiro dia. E aí nesse espaço de viver o momento presente, uma das grandes coisas que se fala é sobre não se apegar à experiência e não julgar a experiência, só olhar com um olhar curioso para a experiência. Então eu que já estava ali mais ou menos 1 ano meditando todo dia sem parar, eu tinha até um contadorzinho no meu celular que tinha lá dia 1, dia 2, dia 3, eu já estava no dia 365, né? Então eu já estava ali há mais de 365 dias, né? Um pouco mais que isso, meditando. Porque já tinha passado ali 1 ano e 3 meses desde que eu havia começado a meditar. Então, algo em torno aí de quase 400 dias meditando. Então, eu estava ali no momento presente, eu já havia aprendido bem sobre essa coisa de não julgar a experiência, de não tentar controlar a experiência, mas ao contrário, olhar com ela com um olhar curioso. Eu estava ali meditando. E eu comecei a olhar para essa luz com um olhar curioso, sem julgar ela. Tipo, olha que diferente, olha que interessante essa luz rosa, púrpura, violeta, eu não sei explicar, ela era muito viva assim. Aí eu comecei a olhar para ela com mais atenção. E aí a sensação é como se eu estivesse mergulhando dentro dela.
E conforme eu ia mergulhando dentro dela, eu lá no final dela, ou no fundo dela, ou na ponta dela, porque ela não tinha tempo, espaço nem forma tridimensional, então eu não sabia se era o começo, o fim dela. Eu comecei a mergulhar naquele espaço branco, e aquele espaço branco, mergulhando cada vez mais e mais e mais nele, eu comecei a viver ali uma experiência muito profunda de... Eu não sei explicar, é uma experiência muito profunda de aceitação, eu acho. Acho que essa é a palavra, aceitação. Eu comecei a aceitar a experiência. Eu comecei a me deixar levar pela experiência. Eu comecei a deixar a própria experiência me guiar. Então era como se eu me sentisse sendo sugado pelaquela luz branca no meio, um pontinho branco no meio que eu comecei a olhar com curiosidade e pensar, nossa, que coisa interessante, que curioso. E teve um momento que a sensação era como se eu esticasse a mão. E tudo isso era muito vivo, embora eu estivesse o tempo todo consciente de que eu estava ali no meu corpo e de que eu estava ali encarnado neste corpo enquanto meditava. Mas a minha consciência estava desdobrada e eu sabia que a minha consciência estava ao mesmo tempo aqui, mas muito longe também daqui. É dual, eu não sei explicar. E teve um momento que eu senti como se eu esticasse a mão e eu fosse ficando grande, 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 até conseguir tocar com a ponta do dedo essa luz branca. E aí vem aquela lembrança. O quadro, eu creio, seja de Michelangelo ou de Leonardo da Vinci, eu não lembro agora. Me corrijam, por favor, se eu estiver errado. Mas não tem aquela famosa arte, aquele famoso retrato, aquela famosa pintura de Deus como na forma de um homem sentado sobre uma nuvem e o homem ali com a ponta do dedo tentando encostar a ponta do dedo de Deus. Eu não sei agora, me fugiu o nome dessa obra, desse quadro, dessa pintura, e o pintor que a fez. Realmente, por favor, comentem aqui para mim, me ajudem também. Então, nessa imagem, ela me remete ao que eu vivi ali. Acho que foi um contato com o divino, eu não sei te dizer. Eu não vi a imagem que eu retratei, né, agora, dessa pintura. Eu vi a luz branca. Mas teve um momento que eu me senti esticando, crescendo e com o meu dedo esticado, indo em direção à luz até que eu, plim, toquei nela. Até me arrepio de falar, uau! Quando eu toquei essa luz, meu corpo por inteiro começou a se arrepiar. Da sola do pé até a ponta do couro cabeludo. E eu comecei a chorar, mas era um choro de alegria, de alívio, era como se eu tivesse me reencontrado com algo, comigo mesmo, talvez com o meu eu superior, com Deus, eu não sei dizer, mas era como se toda a minha vida, tudo que eu havia passado, tudo que eu sofri, fez sentido ali. E num passo que começou a fazer sentido, parou de fazer tanto alarde de dor para mim, parou de fazer sentido o apego que eu tinha àquelas dores, aqueles sofrimentos. Foi um choro de alívio da alma, um choro que eu não sei traduzir. Não sei. Eu fiquei assim, depois que acabou a meditação, eu fiquei meio sem pé, sem chão, sem, sabe? Desnorteado, acho que essa é a palavra. E eu não tinha explicação para isso. Lembrando, eu era ateu, cético, racionalista ao extremo. E eu fiquei ali sem explicação para aquilo que eu senti. Eu nunca senti uma alegria tão profunda, um êxtase tão profundo, misturado com uma sensação de amor imenso que não cabia dentro de mim. Um amor por cada centímetro de mim mesmo, do meu corpo, da minha vida e da própria existência. Misturado com uma sensação de que eu era tudo ao mesmo tempo e todos ao mesmo tempo. Eu não sei explicar em mais detalhes e não quero mais me alongar nesse vídeo, mas foi uma experiência tão profunda,
que eu não sabia explicá-la. E eu pensei, uau, que coisa maravilhosa. Eu fiquei meio viciado nessa experiência. Eu falei, eu tenho que continuar sentindo ela. Aí foi a terceira lição que eu aprendi, que é o apego à experiência. Eu voltei a meditar no quarto dia, senti a experiência de novo, eu já sabia mais ou menos o caminho para chegar. No quinto dia também, mas aí a coisa foi se diluindo e eu fui pensando, nossa, mas a meditação então não está fazendo mais efeito. E isso estava acontecendo porque eu estava apegado à experiência. E essa é uma outra armadilha, a terceira lição que eu aprendi. Quando a gente se apega à experiência, a gente também afasta ela. É isso mesmo. É muito contraintuitivo, eu sei. Então, as 3 lições que eu aprendi com essa experiência mística, primeiro foi o poder do agora. Segundo, o perigo da expectativa. E o terceiro, a armadilha de se apegar à experiência. O grande segredo é você se desapegar da experiência. Vai ter dias que você vai ter experiências maravilhosas com a meditação e vai ter outros dias que nem tanto. Vai ter dias que você vai ter experiências místicas, mediúnicas, maravilhosas, e você vai ver cores, mas no momento que você se apegar a essa experiência, você vai afastá-la de você. No momento que você sentar para meditar, esperando que vai ter a experiência, novamente expectativa, você vai afastar ela de você. Você tem que aprender a sentar no momento presente, aprender a sentar no agora e receber o que tiver que receber naquele dia, naquele momento, sem julgamentos, sem expectativas e sem apego. Apenas deixar vir o que tiver que vir. Depois dessa minha primeira experiência mística, eu me lembro como se fosse ontem, eu comecei a questionar o meu ceticismo, o meu ateísmo. Eu comecei a questionar, ou mesmo refletir, se não havia ali realmente um mundo invisível, além do que eu podia compreender. Eu comecei a lembrar daquela frase, existem muito mais coisas entre o céu e a terra que a nossa vã compreensão humana e filosofia consegue alcançar. E a partir dali foi que se iniciou a minha jornada espiritual e mística e mediúnica através da meditação. Espero que esse relato te motive a compreender que nós todos podemos acessar o divino, acessar Deus, Criador, o Eu Superior, chame como você quiser, através de nós mesmos, através do nosso corpo, em meditação, em silêncio, aqui no agora, mas é um exercício, é uma prática. E você vai entendendo as dinâmicas da mente, os perigos e as armadilhas no meio do caminho, como a expectativa e o apego à experiência. E assim você vai se desenvolvendo ainda mais para construir uma mediunidade, uma capacidade mística mais ostensiva, só que de um lugar de rendição. A palavra é essa, é um local de rendição e de aceitação. Espero de verdade que esse vídeo tenha te motivado, acho que essa é a palavra. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para você receber as notificações de todos os meus vídeos. E se você quiser ter acesso a meditações como eu fiz, das meditações que eu fiz do Dr. Joe Dispenza, dentro do meu clube de assinaturas, o Desperta Club, tem um curso, na verdade, é uma imersão, tá? É uma imersão profunda de 8 semanas, chamado Ciência da Transformação, com práticas de meditação profundas como essa que eu fiz do Dr. Joe Dispenza. Me inspirei no trabalho dele e criei essa experiência, essa imersão, esse curso, somando com outros conhecimentos que eu tinha também, outras técnicas e ferramentas para potencializar o que já era muito bom. E ao assinar o Desperta Club, além de você estar ajudando o meu trabalho, você vai ter acesso a essa imersão e poderá ter aí a sua experiência de primeira mão, sem intermediários para dizer como é uma experiência mística. Espero de verdade que você possa continuar na sua jornada de evolução, e se você precisar de um mentor, alguém que te ajude, alguém que te mostre o caminho, não como um mestre que eu não sou, mas alguém que já tenha passado por esse caminho e possa te guiar com conhecimento através dele, considere assinar o Desperta Club. Gratidão à palavra e lembre-se sempre, somos todos um. Até mais!